depois da tarde gloriosa de 5 de outubro, onde 4.000 homens ficaram à frente de 5.000 soldados raivosos que rugiam diante da lembrança de Canudos, já não existia mais nada, né? Então, o general Carlos Eugênio de Andrade Guimarães, irmão do comandante-geral Arthur Oscar de Andrade Guimarães, chegou com uma 6ª expedição. Os livros todos dão 4 expedições, mas a verdade não é assim. Houve a 6ª, a 5ª e a 6ª. A 4ª expedição foi o insucesso do Arthur Oscar. Então, no primeiro combate ele já teve quase 2.000 baixas. Ele ficou com medo de atacar. Ficou se preparando para esse grande ataque. Seria 19 de julho, né? O primeiro ataque foi 27 de junho. E ele foi cercado. Se não fosse a ação do conselheiro, ele teria sido dizimado pelos comandado do Pajeú, que era o grande estrategista do Belo Monte. Eles ficaram em cima do morro onde, de frente à cidadela, e os conselheiristas cercaram todo o alto. Então já não tinha alimento, não tinha munição, não tinha água e tinha cansaço da parte deles, porque eles foram com muita sede ao pote, né? A resposta do conselheiro foi o que evitou o massacre dos conselheiristas ao exército. Os 2 generais estavam lá, o Arthur Oscar, o comandante-geral, e o Barbosa, que era o comandante da divisão que foi pelo interior, pelo caminho das anteriores, de Monte Santo, direto pela estrada. E a do Savagé veio por Aracaju, Jeremoabo. Ele fez o preparativo, demorou alguns dias treinando e vieram para se encontrar em Canudos no dia 27 de junho. O Savagé chegou e conseguiu vencer os conselheiristas na entrada na Serra do Cocorobó. Mas não aconteceu o mesmo com o Barbosa e o Oscar. Eles estavam lá, subiram no alto do Mário e foram cercados pelos conselheiristas. Então o número de baixa foi muito elevado. No outro dia já não tinha munição, nem alimento, nem água, e eles apavorados, os soldados se renderam, saíram correndo de baixo para cima, né? E o Arthur Oscar pega um mensageiro para a noite sair, fugindo, sabendo que estava cercado pela tropa, mas o espaço era grande, ele poderia sair no sentido de quem vai para Uauá e rodear e continuar, né? Não sei qual foi o caminho que ele fez. Sei que ele foi e deu o recado lá, entregou ao Savagé, que já estava pronto para atacar a comunidade seguinte, o outro morro, né? E na mesma hora ele reuniu a tropa para mudar o itinerário. Em vez de ele atacar o caminho que ele ia chegar para Canudos, ele vai por outro caminho para socorrer o comandante que estava, como é que ele chama lá? Ilhado, né? Ilhado pela polícia, que eu não me lembro. Cercado pela polícia. E foi a salvação dele, né? Porque se o conselheiro não tivesse dito, nós vamos defender apenas o nosso chão, não vamos dar motivo para fazer o mesmo erro deles, deixem eles lá. Então isso aí foi que fez o exército ter se recuperado. Porque cercados, se eles continuassem atirando e agredindo, eles desarmados, eles já não tinham munição. Né? Seria uma presa fácil para os comandados do grande Pajeú, do estrategista. Mas como isso não aconteceu, houve a possibilidade do exército se regenerar. Então eu estava falando das 6 expedições, né? Essa tinha sido a 4ª expedição. Na mesma semana, no outro dia, ele disse que precisava de 5.000 homens diante da fúria dos conselheiristas. Pelo menos ele reconheceu essa força dos conselheiristas. O general Oscar. O general Oscar pediu 5.000 homens. Já tinha chegado lá com mais de 5.000 homens, mas dividido em 2 divisões, né? Uma com ele, outra com o Savagé, que veio por Jeremoabo. Esse aí, na mesma, foi autorizado, veio o general José Maria, que foi a 5ª expedição, com 1.000 homens. Ele chegaram em 19 de agosto, mas com 800 homens. O comandante renunciou, o subcomandante, foi comandado por um capitão, porque ninguém quis ir mais à frente, alegando doença, alegando 1000 coisas,
e chega 800 homens para fazer treinamento em Monte Santo. Essa expedição praticamente diluiu-se, porque as baixas foram acontecendo, e essa quinta expedição, José Maria, é um nome francês aqui, que eu estou quase, mas daqui a pouco eu lembro. Né? Então, eles perceberam que não tinha condições e pediu um reforço para o ataque de 30 de setembro, que foi o 1º de outubro. Né? Então, eles pediram mais 3.000 homens, e foi autorizado, mudou o ministro da guerra, passou a ser o general Carlos Machado Bittencourt, que já estava na reserva. Aí o Carlos Machado Bittencourt foi lá, então ele viu que tudo que estava feito estava errado. Que o jornalista do Jornal do Comércio, no primeiro livro de Jagunço, não é? Ele denunciou. E foi condenado à morte pelos soldados lá. Ele teve que sair de lá a pé, para Queimadas, para passar um telegrama, porque ele foi condenado à morte porque deu a notícia que o insucesso era pela incapacidade administrativa do comandante, né? Então ele queimou-se. Mas ele era militar também, né? Então, nesse quadro, a 6ª expedição chegou depois de 15 de agosto, quando ele chegou lá. E foi o treinamento do campo, e preparar a estrutura, a carne, a alimentação, tudo, remédio, para atacar 30 de setembro, que ficou para 1º de outubro. Foi realmente o divisor de água, né? Então eles atacaram com a 6ª expedição, que não é dito, só diz a 4ª. Para você ver que a coisa, ele não podia mais estar dizendo, os insucessos eram tamanho, a desconfiança, a falta de organização, a incapacidade de dominar. Eles foram de um peito aberto, como Moreira César. Eu vou dar brilho ao meu soldado, no cavalo branco lá, levou um tiro e ficou lá. Então essa postura, né? E o Pajeú com as pessoas vestindo como se veste normalmente lá, e o exército com aquela farda de uma cor vermelha, azul. Então de longe você estava vendo o exército, né? Eles tiveram que modificar também, com a presença dos nativos, né? Então, passado isso aí, queimaram. Havia um pedido registrado do presidente da República de não deixar pedra sobre pedra. Ali tinha que ficar, que ninguém passasse. O conselheiro, na carta de despedida, já fez dizer que, escreveu que o Oscar não ia deixar pedra sobre pedra. E que alguém que um dia passasse ali jamais entenderia ou reconheceria que tinha havido uma comunidade ordeira, trabalhadora e religiosa. O conselheiro tem uma visão espetacular. Isso causava inveja a muita gente que achava que ele era doido, só falava mal, né? Só falava mal, fanático, maluco, lunático, doido. Tudo o que diziam dele, que não era nada verdade. Escrevia muito bem, escrevia português corretamente, o que ele deixou de pôr para o poema é uma coisa maravilhosa. O Ataliba Nogueira transformou no livro, mas para provar que a história do vencido é sempre diferente, né? Nunca vai ser diferente dessa forma. Mas o general que tinha maior poder nessa última arrancada contra a investida contra Canudos era o general Carlos Eugênio, porque ele vinha com outra cabeça, ele veio acompanhando o ministro da Guerra, o Marechal Bittencourt, e ele era a tropa mais bem preparada a essa altura, a tropa mais nova, né? Ele ficou com a incumbência de zelar pela redondeza. Não consta em nenhum documento do Exército, nenhum relatório, o que ele ficou fazendo, e o que ele foi fazer, e o que ficou para fazer. 6, 7, 8, todo mundo vem embora para Salvador, para o Rio de Janeiro, aí o Carlos Eugênio ficou. Ele só volta para o Rio de Janeiro no dia 8 de dezembro. Dia 8 de dezembro sai de Salvador o resto da tropa com o general Carlos Eugênio. Agora, nas entrelinhas e no pós-guerra, o que ficou sabendo, eu visitei as cidades vizinhas, Várzea da Ema, Macureré, Várzea dos Bois, Xorroxó, tem uma igreja muito bonita lá. Em Xorroxó, a vizinha que mora quase em frente à igreja, o pai dela e o avô socorreram várias pessoas que vinham correndo de Canudos, fornecendo alimentos, dando alimentos para eles irem embora para o Piauí, para o Ceará, fugindo. Porque havia uma tropa do exército matando quem encontrava. Palavras da senhora que tem os fuzis lá. Eu fui com um colega aqui da universidade, Romero,
e outros mais 2 colegas, né? Nós ouvimos o testemunho dela lá. E ela disse assim, olha, eu vou mostrar os fuzis a você. Demora um pouquinho porque está em cima daquela caixa, entrou no quarto lá, tinha uma tábua, tirou a tábua, depois tirou a caixa para mostrar os fuzis que ela comprou a uma pessoa que ia para o Ceará. Eles não diziam para onde ia, depois presumiu-se que seriam um cearense, mas não foi dessa forma, que eles iam fugindo para o norte. E ele vendeu para arranjar mantimentos, outro burro-muro, e continuar com a família, porque havia perseguição, estava naquela direção, e ele tinha medo de não escapar. Então nós vimos os fuzis, e a história dela. E disse que não foi uma nem 2 pessoas, foram muitas pessoas que passaram em Xorroxó. Em Várzea da Ema, um camarada que era conselheirista foi morto e não deixaram enterrar. A cova dele é ao lado, aqui a muro do cemitério, a cova dele é ao lado, por lá de fora. Alguém teve caridade e enterrou, mas não era permitido enterrar nenhum solo sagrado. No solo sagrado, exatamente. Então essas aberrações, só muito tempo depois que a gente veio saber. E muita gente diz mesmo que pessoas que voltaram 5, 10 anos depois para lá, desapareceram. Quer dizer, o mal se perpetuou, que os descendentes ainda têm o trauma de ser perseguido, né? Como aconteceu no cangaço com o candeeiro, que ele só quer que revele o que ele disse 5 anos depois, se não acontecer nada da família dele. Em Canudos foi a mesma coisa, a mesma orientação, né? É uma coisa triste de se falar, mas é um fato. Eu não estou tecendo aqui informação, o meu conceito sobre uma coisa ou outra. Estou falando sobre o registro de fatos de alguém que viveu e que informou. A segunda Canudos já foi feita nos anos 30, porque as tentativas anteriores foram frustradas. Não sabia se era o prefeito, não conseguiram chegar. E os que chegaram logo depois... Não, havia uma tentativa de transformar de novo uma cidade, onde estava Canudos, na Canudos? Sim, sim. As pessoas da região queriam a renovação da Canudos e fizeram, né, a segunda Canudos. Que é essa que se vê agora, a igreja, o portal. Sim, tanto, né? Que é uma coisa que muito pouca gente, eu mesmo não sabia. Essa que está sobre o açude é a de 30. As duas. Sim. Só que uma perto da outra. No mesmo Vaza Barris, em frente onde houve a batalha, tem um parque de Canudos, do que o governo da Bahia fez. Ali em frente, você vê, era Canudos original. E você vê a covardia, a distância que se está daquele morro onde tem o suporte para colocar o canhão, para a igreja, é uma distância que você só atravessa o rio, vamos dizer que o rio tem 30, 40 metros de largura, o máximo que tem aí. Em seguida era... Sim, mas a definição de alagar a região, o local, foi de 30. Da era de Vargas? Vargas foi quem foi para construir, autorizou a construção do açude. Mas ela começou em 62 e concluída em 69. Em 62 foi autorizado um açude para lá, nesse local, né, de dimensão. A tentativa do Estado de apagar. Exatamente, era o que o presidente da República queria, o Prudente Moraes, não ficar pedra sobre pedra e ninguém percebe que aconteceu nada ali. Infelizmente não foi dessa forma. Nós temos lá, agora a primeira não tem, só tem mesmo uma partezinha do alicerce que, com o assoreamento dos rios, né, toda a represa sofre isso. Vai acumulando a lama, vai cobrindo, né? Quando você vê as fotografias, a lama já está em cima do muro do cemitério, né? Então, quer dizer, o registro de onde a Terra Santa do Conselheiro já não se pisará jamais. Por acaso, eu tenho uma ordem do dia do Exército, uma foto da ordem do dia do Exército, que apareceu misteriosamente na minha mão, né? E tem dizendo que o general, no dia 8 de dezembro, está voltando para o Rio de Janeiro. Todo tempo depois. 2 meses e 2 dias. O que é que ele fez, que não tem nem no relatório do Exército? Onde ele andou? O que é que ele causou? Que foi o benefício que ele trouxe para o país? Então é preciso a gente investigar mais um pouco. E não existe nenhum relatório dele sobre... Não existe relatório. Como tudo no Exército é escondido, eu acredito que deva ter, mas para o conhecimento de quem pesquisa, de quem não tem. Eu já perguntei a vários colegas, tem alguma informação do trabalho do general Carlos Eugênio? Não sei nada.